Existe uma metodologia que, se você colocar em prática por vários dias seguidos, você consegue derreter a gordura do seu corpo e, o melhor de tudo, sem passar fome e sem ficar horas na academia. É tudo isso que vamos tratar nesse vídeo de hoje, e tudo isso não é papo de personalzinho, é tudo isso comprovado pela ciência. Se você não me conhece, sou o Personal Renatão, especialista em emagrecimento. Já fui gordinho, emagreci, gostei da área, me tornei um profissional de educação física, me especializei em pós-emagrecimento, sou faixa preta de Muay Thai e também estou me aventurando no Jiu-Jitsu. Pessoal, quando falamos em emagrecimento, a gente tem, em regra, 3 pilares. Esses 3 pilares se subdividem em outros pilares. Mas para simplificar o tema do nosso vídeo de hoje, vamos adotar apenas esses 3 pilares. O primeiro é exercício físico, o segundo é alimentação e o terceiro, descanso. Esses 3 são os principais pilares para você conseguir emagrecer e conseguir derreter a sua gordura. E aí você vai me perguntar o seguinte: Renatão, qual desses aí eu tenho que derrubar para queimar a gordura rapidamente? É o que a gente vai ver hoje. Pessoal, não existe um só pilar. Tudo, quando a gente fala do nosso corpo, é um conjunto: descanso, alimentação e exercício físico. O que podemos fazer para simplificar a nossa vida é usar uma estratégia voltada à alimentação para não passar fome, fazer treinos curtos de alta intensidade para não perder muito tempo e ter um gasto calórico muito bom, e descansar regularmente, no mínimo de 6 a 8 horas por dia. Sem isso, você está patinando. Vamos analisar o pilar da alimentação. O que é a alimentação? A alimentação é a fonte de combustível que o nosso corpo acumula para quando a gente estiver em um determinado momento sem a quantidade de alimentos que a gente precisa para sobreviver. Resumindo, é uma reserva. Quanto mais a gente come, quanto mais a gente se alimenta, principalmente com produtos que não são com bom valor nutritivo, mais gordura a gente acumula. Por exemplo, quando a gente se alimenta muito com alimentos industrializados, eles possuem uma baixa quantidade nutricional e uma grande quantidade calórica. Resumindo, acumulamos gordura. Então, a alimentação é o nosso acúmulo de energia, é o nosso tanque de combustível do nosso carro. Sem gasolina, o carro não anda. Sem alimento, a gente também não anda. Faça essa analogia. No outro pilar, o exercício físico, também funciona praticamente da mesma maneira. Quanto mais exercício físico eu faço, mais gasolina eu gasto do meu carro, mais calorias eu gasto do meu corpo, maior o meu resultado de emagrecimento. E aí o que a gente precisa fazer para não morrer na academia e não passar fome? A gente precisa conciliar esses 2 pilares, mas o pilar do descanso eu tenho certeza que você faz ele toda noite, pelo menos deveria fazer o pilar do descanso toda noite, que é ter uma boa noite de sono, mas a gente precisa regular esses 2 pilares, a gente precisa entrar em equilíbrio para aí sim a gente conseguir uma grande quantidade de queimas de calorias e ao mesmo tempo construção de massa muscular, que é o que mantém o nosso corpo ativo, que é o que dá sustentação ao nosso corpo, que é o que deixa o nosso corpo bonito. É importante falar que se você ignorar um desses pilares, por exemplo, se você ignorar a alimentação ou se você ignorar o exercício físico e atacar só um pilar, você consegue sim um resultado, mas você não consegue manter ele por muito tempo, e pelo fato de você não estar fazendo o triângulo dos 3 pilares para você emagrecer com saúde, consequentemente, em breve você vai ter algum problema de saúde. Então, não é recomendado fazer apenas um, é recomendado você fazer os 3. Quando você faz os 3, você tem um resultado muito melhor. E por que tu quer fazer só um, Cristo de Deus? Se o certo é os 3, por que quer fazer só um? Faz os 3, faz a coisa certa, Cacilda. Faz os 3, tá? Vamos lá. Agora falando do pilar da alimentação, o que vamos priorizar? Proteínas magras
em todas as suas refeições. O que temos de proteína magra? O mais encontrado e o mais barato é o peito de frango, sem pele, sem gordura, peito de frango limpinho. Temos também a tilápia, não é tão barata, mas é uma boa fonte de proteína sem gordura. Depois temos a carne de porco, também é uma fonte de proteína, mas tem um pouquinho a mais de gordura. E a carne vermelha de boi, o patinho ou filé mignon. São as melhores fontes de proteína que você pode encontrar quando a gente fala da carne. E você também pode optar por ovos, mais necessariamente a clara de ovo. Mas não tem problema de você consumir todo o ovo, tanto a clara quanto a gema. Você precisa colocar proteína em todas as refeições. Porque a proteína ela dá uma sensação maior de saciedade e o seu corpo gasta mais calorias para digerir a proteína do que para digerir um carboidrato. Então, resumindo, você se alimenta e o seu corpo gasta calorias para você eliminar aquele alimento que você ingeriu. Então, o primeiro passo e um dos pontos mais importantes do processo de emagrecimento é você ingerir proteína em todas as suas refeições. E qual é a quantidade de proteína? O seu peso vezes 1,5 a 2 é a quantidade de proteína que você precisa. Vamos arredondar no 100? 100 vezes 1,5 é o mínimo de proteína que você precisa. 100 vezes 2 é o máximo de proteína que você precisa. Então você vai colocar proteína em todas as suas refeições e agora você já sabe o mínimo e o máximo. O seu peso vezes 1,5 é o mínimo, o seu peso vezes 2 é o máximo. Se você pesquisar na internet, você vai ver aí gente falando de 1,6, 2,2, mas vai no 1,5 a 2% que é batata. E aí você vai me perguntar o seguinte, Renatão, não posso comer carboidrato durante o dia? Pode comer carboidrato sim, mas você deve deixar ele para as suas principais refeições, o almoço ou o jantar. Quando você for fazer o seu prato, tanto no almoço quanto no jantar, você pode fazer mais ou menos a seguinte conta. Você vai pegar o seu prato e vai dividir por 3. 1/3 do seu prato tem que ser proteína, 2/3 do seu prato pode ser legumes e vegetais e 1/3 do seu prato pode ser carboidrato. O que você mais deve ingerir? Proteínas, legumes e verduras, carboidratos numa menor quantidade, mas não necessariamente você precisa ficar sem comer carboidrato. Nas suas outras refeições, café da manhã e café da tarde, você também pode ingerir carboidrato, mas você precisa se atentar à quantidade de calorias desses alimentos que você está consumindo. Seja um pão, seja uma tapioca, seja uma bolacha, seja uma torrada, precisa se atentar à quantidade de calorias. Fazendo isso, a gente vai gerar um déficit calórico, que é consumir menos calorias do que o nosso corpo precisa para sobreviver. E aí você vai emagrecer naturalmente. Mas como eu gosto de otimizar os resultados, o que a gente vai fazer? Vamos fazer esse déficit calórico. Eu falo devagar porque eu tenho dificuldade de falar essa palavra. Junto com o treino aeróbico. E agora, Renatão, o segundo pilar, exercício físico. O exercício físico que eu vou passar para você, ele é bem tranquilo e ele é bem simples de fazer. Se você tem alguma lesão no joelho, você vai fazer o polichinelo sem impacto. Polichinelo sem impacto. Se você não tem nenhuma lesão, vai fazer ele com impacto. E aí você vai fazer o seguinte, vai fazer 10 polichinelos e vai fazer 2 burpees. Só isso você vai fazer, 10 polichinelos e 2 burpees. Quantas vezes eu vou fazer isso por dia, personal Renatão? Vai fazer inicialmente 2 circuitos desses e aí você vai aumentando. Olha como é fácil emagrecer. Cuidar da alimentação, colocar mais proteína, reduzir o carboidrato, não estou falando para não comer, e fazer esse exercício aqui. Inicialmente, 10 polichinelos, 2 burpees. 10 polichinelos, 2 burpees. Fechou. Renatão, fiz, estou morto, não consigo fazer mais nada. Fechou.
está ganho. O dia de hoje está ganho. O que você vai fazer amanhã? Mesma coisa. Cuida da alimentação, ingere proteína, 10 polichinelos, 2 burpee, 10 polichinelo, 2 burpee. Renatão, tô morto. Fechou. Parte para outro dia. Renatão, pô, fiz as 2 séries de exercício e eu acho que vai mais uma. Bora? Bora. Faz 3 séries. 10 polichinelos, 2 burpee. 10 polichinelo, 2 burpee, 10 e 2. Consegue fazer mais? Faz mais. Faz 4, faz 5, faz 6. Quanto mais vezes você conseguir fazer apenas esses 2 exercícios, melhor o seu resultado de emagrecimento. É simples emagrecer, né? É muito simples, não é fácil, mas é simples. Come mais carne e faz esse exercício, cara. Olha que simples. Não é fácil, mas é simples. É só isso que você precisa fazer. Só isso eu tenho certeza que você consegue emagrecer. E aí, eu recomendo que você faça essa série de exercícios 10 e 2 sem tempo, sem pressa, sem número de séries. Por quê? Eu quero que você observe o seu corpo. Pô, eu fiz uma e não consigo mais fazer. Fechou. No outro dia faz uma série, no outro dia faz uma série, no outro dia faz uma série. Eu tenho certeza que em menos de 10 dias, você já consegue aumentar. Vai para 2, fica mais uma semana e meia, aumenta para 3 e vai aumentando gradativamente. E se você fizer esse exercício combinando com o pilar da alimentação que eu tanto falei nesse vídeo e conciliando também com um bom descanso, eu tenho certeza que você vai conseguir emagrecer. Falando em sono e em dormir, eu vou deixar esse vídeo aqui para você, que é um vídeo que fala como o sono ajuda no seu processo de emagrecimento. Também vou deixar aqui nesse link que está aparecendo, nesse QR Code aqui, você pode escanear e entrar no grupo de pré-venda do nosso programa de emagrecimento Você Mais Leve, onde você tem acompanhamento com o personal nutricionista e a psicoterapeuta. Lembra que eu falei nesse vídeo que a gente tem 3 pilares principais do emagrecimento e depois eles se subdividem em outros subpilares? Pois é, por isso que a gente tem no nosso programa de emagrecimento, eu que sou profissional da educação física personal, temos a nutricionista e temos a psicoterapeuta, porque emagrecer é um conjunto, você precisa entender não só o seu corpo, mas também a sua mente, beleza? Bons treinos e até o nosso próximo vídeo. Entra aí no nosso grupo e observe as informações importantes na descrição desse vídeo. Bons treinos e até mais!